Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora elevar os pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus. E vamos pedir a Ele que nos abençoe, nós, os seus irmãozinhos pequenos e frágeis, os seus pequeninos da terra. Nós pedimos, Jesus, a sua bênção, pedimos, Mestre amado, que nos toque o coração, purificando assim os nossos sentimentos, que toque a nossa mente, dilatando os nossos raciocínios, para que tenhamos uma melhor compreensão das lições de hoje. Pedimos, Jesus, que nos ajude na nossa evolução. Que sua mão amiga possa nos conduzir sempre no caminho reto, não nos deixando cair em tentações, não nos deixando desviar do caminho reto, caindo nas trilhas ilusórias deste mundo. Ajuda-nos, Mestre, sempre com sua mão amiga e santa, que possamos caminhar contigo, evoluindo um pouquinho mais a cada dia, nos aproximando assim, cada vez mais, do nosso Pai do céu, através do nosso autoaperfeiçoamento. Obrigada, Jesus, por dividir conosco os seus tesouros de sabedoria. Que possamos honrar essas dádivas, fazendo o esforço do melhoramento. Obrigado, Mestre, por favor, permita que os nossos amigos espirituais venham em nosso auxílio, que eles possam nos intuir, nos inspirar nesta noite. Obrigado, Jesus, por tudo. Por favor, livra-nos de todo o mal e de toda má influência. Guarda-nos, Mestre, em sua santa mão, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, nosso tema de hoje é: meu reino não é deste mundo. Nós vamos até o Evangelho de João, no capítulo 18, do item 33 ao 37, nós vamos encontrar o seguinte: tornou, pois, a entrar Pilatos no palácio e chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes isto, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos então disse: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os pontífices são os que te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste tu? E Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, por certo os meus ministros haveriam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas por agora o meu reino não é daqui. E disse-lhe Pilatos: Logo tu és rei? E Jesus respondeu: Tu o dizes que sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Jesus, um ser
de alta categoria, não é? Um Cristo de Deus, o grau mais alto da escala evolutiva. Jesus levou mais de 1000 anos para se diminuir, para ficar compatível com a vibração desse planeta e para ficar compatível com o corpo rústico, corpo carnal rústico que é o nosso. Os orbes onde Jesus evoluiu já viraram poeira cósmica. Portanto, dá para a gente ter uma leve ideia da idade desse espírito, né? Ele é muito antigo e a grandeza dele não dá para a gente divisar. Não é fato? Então, a presença de um espírito dessa estirpe, dessa alta estirpe, entre criaturas ainda tão moralmente medíocres, incomodou. E muito. Não é? A beleza física e moral do Cristo, a sua autoridade moral, a sua grandeza, a sua luz, incomodava. Incomodava os poderosos da época. Incomodava os religiosos da época. Que, na presença de Jesus, se sentiam desmascarados do poder que eles não tinham. Porque eles não tinham poder. Eles eram criaturas fracas, pequenas, medíocres, moralmente baixas. Então, a presença de Jesus incomodava e fazia com que eles se sentissem como realmente eram, pequenos, muito pequenos, né? De maneira que eles odiavam o Cristo e tudo fizeram para eliminá-lo da face da terra. Essa passagem do Evangelho de João foi depois que Jesus foi preso e foi levado na presença de Pilatos, que era o governador, representante ali de Roma, ali lá em Israel, ali naquela época, na Palestina. Então, ele não viu nenhum mal no Cristo, nenhum crime. Mas como muitos de nós, foi omisso. Como muitos de nós, ficou em cima do muro, não escolheu um lado e deixou que sacrificassem um inocente. Não é? Mas essa passagem do Evangelho, esse trecho em que ele diz que o reino dele não é daqui, nos mostra que existe a vida futura. Porque se só existisse uma vida, por que ele diria que o meu reino não é deste mundo? Ainda não é deste mundo. Por quê? Não é? Mas um dia será. Mas naquela época não era. Como ainda hoje não é. Allan Kardec,
fez a pergunta. Ele também quis saber por que Jesus falou que o seu reino não era deste mundo. Kardec foi perguntar aos espíritos superiores. Vejam só. Em que sentido devem entender-se as palavras do Cristo? O meu reino não é deste mundo. E os espíritos superiores responderam. Assim respondendo, o Cristo falava em sentido figurado. Queria dizer que não reinava senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele, o Cristo, está por toda parte, onde domina o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens terrenos, não estão com ele. Então, o que nós entendemos? Que Jesus reina, sim, em qualquer mundo que tenha o amor e a bondade operando, não é? Reinando naquele mundo. Jesus reina em todos os mundos, onde prevalece o amor e a bondade. E isso também serve para dizer que ele reina nos corações que são puros, onde o amor e a bondade estejam. Daí nós concluímos que o nosso mundo atual não é ainda o reino do Cristo, porque é um mundo onde pessoas matam as outras na mãozada, na luz do dia, no meio da rua, onde os mais afortunados se incomodam quando alguém ajuda a diminuir a miséria dos menos favorecidos. Um mundo onde uma criatura explode a ela mesma para explodir os outros. Nossa. Um mundo onde ainda se tem gente que morre de fome. Concluindo, um mundo onde impera o egoísmo. Jesus não pode reinar num mundo assim, com todas essas mazelas, essas misérias, não é? Mas o Cristo já reina em muitos corações, aqui mesmo, no nosso mundo imperfeito. Criaturas há que já conhecem o Cristo suficientemente para amá-lo. E quando verdadeiramente se ama o Cristo, a criatura vive de acordo com o ensinamento dele. A criatura, de fato, pratica os seus ensinamentos. Então, esses já têm Jesus como o rei do seu coração. E dia virá em que a terra será um reino dele. Nós temos uma mensagem muito bonita do Dr. Bezerra de Menezes, que está nesse livrinho muito singelo, mas muito edificante, que se chama Assimilação Evangélica, de João Nunes Maia.
que se chama Jesus e Pilatos. Eu não vou ler a mensagem inteira, porque ela é um pouco extensa, mas vou ler apenas alguns trechos, que diz assim: verdadeiramente, o reino do Divino Mestre não era, nem é, deste mundo de misérias humanas. Por governar na dimensão do espírito imortal, sob a égide do amor puro, deixa para os Pilatos antigos e modernos, as posições transitórias da terra, como escolas onde o espírito colhe algo de bom na forja da dor, por onde todos passamos, nos mesmos caminhos, até encontrarmos a verdade. Por ser ela, a verdade, um instrumento de libertação espiritual. A realeza de Jesus transcende as inteligências da terra. Olha só. Ele veio nos dizer que a vida continua depois do túmulo e que todos temos oportunidades de conhecer a verdade e nos tornarmos livres. A verdade, que é o conjunto das leis divinas, que nos impele para o amor e para o bem. Muito bonita, não é? Essa mensagem do Dr. Bezerra, e de fato assim é. Foi perguntado também por Kardec, no Livro dos Espíritos, se um dia a Terra vai chegar a ser um reino do Cristo. Então, Kardec perguntou assim: poderá a Terra um dia chegar a ser um reino do bem? E São Luís, foi ele quem respondeu. Ele disse: o bem reinará sobre a terra, quando entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons predominarem sobre os maus. Então aí farão reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral, pela prática das leis divinas, que o homem há de atrair para a terra os bons. A transformação da humanidade já foi predita, não é? E chega-se, aproxima-se o momento, não é? Ela será realizada pela encarnação dos espíritos melhores, que na Terra constituirão uma nova geração. Então, os espíritos do mal, que a morte ceifa diariamente, e todos os que tentam entravar a marcha das coisas boas, serão excluídos, porque estariam deslocados entre esses homens de bem. Irão para mundos novos e menos adiantados, desempenhar missões penosas, nas quais poderão trabalhar pelo próprio progresso, ao mesmo tempo que trabalharão pelo progresso dos seus irmãos, ainda mais atrasados que eles. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, pois, com zelo e coragem na grande obra da regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes
os que fecham os olhos à luz, pois preparam para si mesmos longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes os que tomam todas as suas alegrias pelos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que os prazeres que gozaram. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém que os ajude a carregar o fardo de suas misérias. Então veja aí o alerta de São Luís. A Terra, de fato, vai evoluir. E aí sim, quando o bem imperar na Terra, quando todos, e não apenas alguns, quando todos realmente, todos os corações da Terra tiverem como rei Jesus, aí sim o reino dele também será aqui dessa terra. Mas até lá, não é ainda. Ainda não. É preciso que a gente caminhe um pouco mais, que a gente melhore, que a gente aprenda a perdoar, não é? Que a gente aprenda a amar como Jesus nos ama, não é? Porque quando a gente para pensar na grandeza desse ser e na humildade dele, olha a grandeza dele, ele se diminuir e vir em pessoa entre nós, criaturas tão precárias, primitivas, grosseiras, que matavam uns aos outros a pedrada no meio da rua, que jogavam os doentes para morrer sozinhos nos vales, que crucificavam as pessoas. Na ocasião em que Jesus foi crucificado, no meio de dois ladrões, era uma sexta-feira. E o sábado é sagrado para o judeu. O judeu tem o sábado como um dia sagrado. Então, o que eles foram pedir para Pilatos? Porque essa morte pela crucificação era terrível, gente. Não era instantânea. Aquilo às vezes demorava dias. A criatura agonizando lá. E eles não queriam que no sábado ainda tivesse alguém lá ainda vivo agonizando. Então o que eles foram pedir? Olha só que coisa horrível. Que fosse quebrada as pernas, porque as pernas de alguma maneira davam a sustentação para o tronco e a criatura ainda conseguia respirar sem asfixiar. Quebrando a perna, não tinha mais apoio, a criatura asfixiava e já morria logo. Eles foram pedir para quebrar. Mas a de Jesus não foi quebrada. Porque tinha que ser exatamente como havia sido predito pelos profetas antigos. Que ele seria crucificado, mas não teria nenhum osso quebrado. E não foi quebrado. Um soldado acabou furando, do lado aqui de Jesus, acho que perfurou o pulmão, não sei como foi, de maneira que ali ele expirou. Mas, veja aí, se não era uma coisa cruel, não é mesmo? Mas Jesus, no seu amor por nós,
e na sua humildade, porque olha a grandeza desse ser. E ele veio, por amor, ele veio, reencarnou num corpo precário, grosseiro, no meio de brutos, que era o que nós éramos, brutos, não é? E veio por amor, para ensinar ali pessoalmente. Agora, não vou mais mandar, não vou mais enviar missionários para ensinar. Eu mesmo vou, pessoalmente eu mesmo vou. E veio. Olha a grandeza desse ser. Um ser que é todo amor e bondade, de fato, não dá para reinar num planeta ainda imperfeito como o nosso. É preciso que as criaturas se aperfeiçoem, se elevem moralmente, para que o planeta também se eleve. Porque ele vai evoluir. Mas quem faz o mundo melhor somos nós. Cada um de nós melhorando é um ponto de luz que se acende na escuridão do mundo. Então é preciso que cada um evolua para que o mundo, de fato, seja regenerado. Para que Jesus possa ter um reino aqui entre nós, porque ele ainda não tem. O reino dele, de fato, não é aqui ainda. Bem, para nós encerrarmos a nossa reflexão de hoje, nós vamos recorrer aqui a uma poesia de Casimiro Cunha, muito bonita, por sinal, que se chama A Pátria do Futuro. Diz assim: tempo virá neste mundo em que todas as nações serão famílias unidas no templo dos corações. Quando o homem se afastar do negro dragão da guerra, cujo hálito empestado infesta os ares da terra, neste dia da vitória dos pensamentos cristãos, os homens hão de se amar com o sentimento de irmãos. Haverá então no globo uma só pátria, a da luz, uma bandeira, a da paz, e um só pastor, Jesus. Muita paz a todos.